Voltamos, irmãos. Vamos lá. É o último vídeo que eu faço, tá? Para dar sequência aqui. Então, é uma sequência, tá? Eu queria fazer só dois, mas é muita coisa. Então, vamos lá. Amados, voltando lá. Dons do discernimento, tá? Já falamos do espírito do erro, tá? Então, vamos voltar aqui. Amados, aqui, amor de Deus, tá? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ó, o que significa isso aqui, irmãos? Para que vocês entendam, tá? Não é você que deve escolher quem você vai amar, quem você não vai. O amor é mútuo, entendeu? Você tem que amar todos. Entendeu? E amor não é só um sentimento, que fala que esse amor de Deus não é um sentimento que nem a gente tem pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Isso aí é o amor que é a naturalidade do ser humano para com o outro ente querido. Está falando do amor geral, por todo o seu semelhante. Quando você ama a pessoa, você ora por ela. É por isso que Jesus fala, amai seus inimigos, orai pelos seus inimigos para que eles se convertam, porque a gente ama as almas. A gente não quer que ela se perca, entendeu? Então a gente ora para aquelas almas, é o que eu faço aqui em casa. Eu oro até pelos meus inimigos, para que ele pare de me perseguir e perseguir os outros irmãos, para o bem dele, não para o meu, porque eu já tenho a vida eterna. Então, quanto mais ele me perseguir e me fizer mal, ele está se autocondenando a ele mesmo. Ele faz eu sofrer aqui na carne? Faz, mas eu sei que o maior prejudicado é ele, o mal se destrói sozinho. Então não é eu que ele está me prejudicando diretamente, ele pode prejudicar a carne. Por isso que Jesus fala assim, ó, não temeis quem mata o corpo, mas temeis quem possa condenar o corpo e a alma e jogar no lago de fogo do inferno. E que esse é só Deus. Então quando alguém tentar contra a minha carne, eu sei que quando eu partir de alguém tentar me matar, eu não temo essa pessoa mais. Não temo. Ela não vai entender. Mas eu não temo, ela pode me matar. Eu já tive arma apontada na minha testa e não temi. Não, eu não desafiei, eu não fiquei afrontando o cara, é lógico. Não estou querendo encontrar a morte antes do tempo. Eu estou jogando minha vida na mão de Deus, entendeu? Porque eu já sou convertido, então eu já sei para onde eu vou. Eu falo para a pessoa, não quero morrer, mas se você achar que deve me matar, aí é você. Só que você vai condenar você mesmo. A não ser que você se converta, né, lá na frente. Caso contrário, ele vai sofrendo fogo eterno. Não sou eu que digo, tá? É a palavra da Bíblia. Então, quer dizer, ele vai fazer mal para ele mesmo. Ele matou meu corpo, sim, mas eu vou ressuscitar no último dia. Jesus prometeu. E eu creio na promessa de Deus. Tá? Se Deus falou, meu amigo, foi Deus que falou. É o Criador que falou. Por que eu vou questionar? Então, que crente sou eu, se eu questionar isso? Né? Ele vai me ressuscitar para a vida eterna. Então, uma hora eu vou morrer mesmo. Então, por isso que eu não tenho mais medo de nada. Muitos aí ficam apavorados quando veio o coronavírus. Tá, e punha balão na cabeça com medo da morte. Não tem mais medo da morte. Eu não vou enfrentar ela, eu não vou de conta a morte. Mas se a morte vier de conta a mim, eu abraço a morte, ué. Chegou a minha hora, e se eu não morrer de coronavírus, eu vou morrer de outra coisa. Eu vou morrer com assalto, que nem apontaram arma na minha cabeça. Podia ter morrido ali, certo? Eu vou morrer de diabetes, ou eu vou morrer de infarto, ou eu vou morrer atropelado, ou eu vou morrer no assalto, ou eu vou morrer. Uma hora eu vou morrer, irmãos. A maior verdade que tem é essa, todo mundo fala, né? Tem jeito para tudo, só não tem para morte. Isso é verdade, é a mais pura verdade. Ninguém quer morrer, mas vai, entendeu? Eu vou morrer amanhã, eu vou morrer daqui 10 anos. Não sei, só Deus sabe, mas vou morrer, isso é certo. Entendeu? A não ser que Cristo volte antes. Aí não. Aí ele vai me transformar em corpo glorioso. Eu espero por isso? Espero, mas Paulo também esperava no tempo dele o arrebatamento e não veio. E Deus falou para ele e para Pedro: vocês dois vão morrer. Entendeu? Então pode acontecer com nós, a gente nunca sabe. Jesus vai voltar? Vai. A gente não sabe como vai se dar isso, quando vai se dar, isso é desígnio de Deus. Se ele falou que vai voltar é porque ele vai. Entendeu? E se eu vou estar vivo ou não, não me importa. O que me importa é que eu sei, como Paulo diz lá nas cartas de Filipenses, né? Fala assim, seja pela vida, seja pela morte, não tem mal algum, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele já sabia que ele ia para a glória. Entendeu? Se ele morresse na carne, ele ia para a glória.
E ele está lá em espírito por enquanto, mas Deus vai devolver o corpo dele, entendeu? E assim como ele vai devolver o corpo de cada um de nós, entendeu, irmãos? Lá. Então não importa se alguém vai me matar, se eu vou morrer, do que eu vou morrer, todos nós vamos morrer um dia, então eu não tenho mais medo da morte. É lógico, eu tenho medo da dor da morte. Há uma doença que pode me causar dor, a morte se eu morrer esfaqueado, que Deus o livre e guarde, mas se isso acontecer, ou de bala perdida, ou não sei, do jeito que a morte vier, eu vou sentir dor. Mas depois que a dor passar e eu passar dessa para outra vida, acabou a dor, acabou todo o sofrimento. Eu só vou aguardar a restauração do meu corpo, igual o corpo de Cristo. Aí eu vou ser igual esses super-heróis de quadrinho que vocês veem aí com superpoderes. É assim que a gente vai ser. Lá nós éramos assim, antes de pecar. Lá nos céus, quando nós éramos conhecidos de Deus, nós éramos assim. Só que a gente não lembra, entendeu? Jesus veio para nos resgatar depois da queda, para a vida eterna, entendeu? E quem crê em Cristo tem a vida eterna, já tem agora, já inicia agora, não perde mais. Se você crê genuinamente, você não perde mais. E aí você só precisa estudar as escrituras para Cristo te conduzir cada vez mais perto do Pai, para quando ele vier, ele vai completar a boa obra que começou em nós. Então ele vai ter uns 30%, nós vai estar em 70% de santificação. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos estar perto da perfeição. Quanto mais você busca na palavra, mais você vai se aperfeiçoando, se santificando. Santificação não tem nada a ver com impecabilidade, tá? Nós vamos ainda cometer pecado aqui na carne, porque a carne é morte, o pecado é morte, então nós vamos pecar. Mas quanto menos você pecar, mais você buscar a Deus, mais você está se santificando, você é separado para o uso do Senhor. Quanto mais você falar da palavra, mais você está se santificando. Quanto mais a palavra entrar dentro de você, mais você está se santificando. É isso, entendeu, irmãos? Então voltando lá, vamos ver de onde eu parei. Do discernimento, Deus quiser amar e nascido de Deus, aquele que tem amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso manifestai o amor de Deus para convosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aí, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Aí, ó, tá vendo? Se você não crê que Cristo veio em carne salvar o mundo, como é que o amor do Pai está em vocês? Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha aí, ó. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor. Ó, aqui, ó. Antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor traz consigo o tormento ou a pena, dependendo da tradução, tá? E o que teme não é perfeito em amor. Aí, ó, tá vendo? Se você teme a morte, teme as coisas, teme a pessoa, eu temia antes de conhecer a Cristo. Quando eu descobri dentro de mim a minha essência divina e Cristo frutificou em mim, não tenho mais medo de nada, irmãos. Assim, não estou falando que eu não tenho receio das coisas. Tenho. Não estou falando que eu não tenho, mas medo, o medo que fala aqui é um medo. Como que eu posso dizer para vocês?
de paralisar vocês, que impede vocês por exemplo, antes eu tinha vergonha das coisas, hoje eu não tenho mais, certo? Antes eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim se eu começasse a pregar a palavra. Hoje eu não tenho mais esse medo. Não me importa o que os outros pensam se tiver contrário à palavra de Deus. Se tiver de acordo, não que eu não me importe com o que pensam as pessoas, não é isso, não é nesse sentido, tá? Não me importo, mas eu não me importo com o que elas pensam se o que elas pensam está contrário à palavra de Deus. Entendeu? Porque eu me importo muito mais com o que diz a Deus a meu respeito do que os outros que pensam. De mim, você pode ver, uma vez eu falei, ó, a pessoa estava me xingando lá no meu trabalho, eu falei, você quer um alto-falante para anunciar tudo o ódio que você tem por mim, o que você pensa? Você pode pensar o que você quiser, eu estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Não estou falando que a pessoa falou isso. Você pode pensar Jesus, falaram que Jesus expulsava demônio através de Beelzebub, que é o próprio demônio. Entendeu? Então, o que vão falar de mim? O que vão falar dos meus irmãos? Vão falar que nós somos filhos do demônio, que nós já ouvi que eu sou viado, que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Meu, isso aí não me afeta mais. Antes eu me preocupava com essas conversas, hoje não. Cara, eu tô com um amor tão grande dentro de mim, florescendo dentro de mim, que vem de Cristo, a vida que vem de Jesus, que a pessoa pode me xingar do nome que ela quiser, me ofender, porque se ela está me ofendendo, é porque ela não se ama. Porque quando você se ama a si próprio e o amor do Pai, o amor de Cristo está em vós, você ama o próximo, você quer o bem das pessoas, você deseja o bem das pessoas, você ora pelas pessoas, mesmo por aqueles que você não consegue ajudar, porque nem todos, a gente não pode ajudar o mundo todo, nem Jesus conseguiu ajudar todas as pessoas, porque ela precisava crer nele e precisava aceitar ele como Salvador, e muitos não aceitaram. Então nem Jesus pôde ajudar todas as pessoas. Ele morreu por todos, por todo mundo, mas não morreu. Ele não vai salvar todos. Ele vai salvar muitos. Lá, pode ir na Bíblia que está lá. Ele morreu por todos, mas ele vai salvar só a muitos. Por quê? Porque a maioria, os outros não querem ser salvos, porque ele acha que não precisa. Você salvo de quê? A pessoa fala. Eu não fiz nada para ser salvo. Eu sou honesto, sou trabalhador, pago minhas contas, sou direitinho. Entendeu? As pessoas pensam assim, não é. Você é o pecador. Você precisa ser salvo da sua condição de pecador para não ir para a morte eterna, para a condenação eterna. Tá aqui na palavra, não sou eu que estou dizendo não. Entendeu? Então, você quer ver todo mundo feliz. Quem ama. Quando a pessoa te xinga, você vê que a pessoa não é feliz. Se ela fosse feliz, ela não ia xingar os outros. Entende? Entendeu? Você pode ver que ela fica corroendo por dentro, a alma dela é corroída. Entendeu, meus irmãos? Então vamos lá, de novo. Aqui, deixa eu ver. Nisso conhecemos que amamos a Deus, nós e o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho, Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual que ele é, isso nós já lemos, né? Somos nós também, neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo temor, porque o temor traz consigo o tormento, ou a pena. O que teme não é perfeito em amor. Nós amamos ele porque ele nos amou primeiro. Olha, Deus nos amou primeiro. Nós nunca, se Deus não tivesse amado e colocado esse sentimento em nós, tipo assim, ó, se Deus, primeiro, nós nos desviamos, porque por causa do pecado, tá? Do fruto do pecado. Então, nós amamos o mundo quando pecamos. Então, quer dizer, Cristo vem nos resgatar. Então, floresce o amor. Mas por quê? Porque Ele deu a vida por nós. E aí nós cremos que Ele deu a vida por nós. Até a nossa fé não vem de nós mesmos, irmão. É Deus que imputou. Ele imputou em nós. Tá? Ah, mas como é isso? Diz aqui que a fé não é de todos. Eu vou ler mais adiante. Eu acho que está aqui. Tá? Na carta de João. Por quê?
Porque a fé não é de todos. Não é que Deus escolheu uns para a perdição e um para a vida eterna. É que aquele que nem o faraó. Deus deu várias chances ao faraó e o faraó endureceu seu coração. É quando a gente prega o evangelho para a palavra frutificar na pessoa, a pessoa não aceita, ela endurece o coração. Então a própria pessoa se destina para a perdição. Entendeu? Não é Deus que destina ela. Por isso que ele fala que a fé não é de todos. Entendeu? Aqui ó, vamos lá. Deus nos amou primeiro. Por quê? Porque Deus é onisciente. Por exemplo, Deus ele olha dentro de cada um de nós. Por isso que eu falei que a Bíblia é escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, que Deus olhou dentro dele para ele escrever a Bíblia. Porque Deus não ia escolher homem que ele sabia que ia dizer. Deus é onisciente. Se Deus te criou, me criou, criou todos os seres humanos, como é que ele não sabe a sua conduta interior? Então ele vê que ele já sabe quem vai crer e quem não vai. Então, quando a gente prega, nós não sabemos. Por isso que nós pregamos. Deus fala para ir pregar. Mas ele sabe quem é que vai aceitar e quem não vai. Nosso papel é pregar. Agora, esses que não aceitam, é que eles mesmos se destinam porque eles endurecem o coração para a palavra. Deus já sabe que eles não vão querer aceitar. E aí eles não vão descobrir o verdadeiro eu, a verdadeira essência divina que está dentro dele. Entendeu? De cada um de nós. Entendeu? É isso. Então vamos lá. Tá. Que nós amamos, não, que nisto o perfeito é o amor de Deus para que nós no juízo tenhamos confiança, somos também neste mundo. No amor não há temor, nós amamos e Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, e é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a qual não viu? Olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Nisso conhecemos. Por quê? Pelos frutos. Jesus falou, conheceremos a verdade, conheceremos os filhos de Deus e os filhos do diabo pelos frutos. Por quê? Porque quando a pessoa odeia o outro, o amor de Deus está nele. E aí nós já podemos, nós não falamos isso para a pessoa, tá? Não podemos falar, mas nós já identificamos, entendeu? Podemos comentar com outro cristão, que conhece a palavra da verdade e o amor do Pai está nele. Mas para a pessoa em si, você não pode falar, porque aí vai gerar uma confusão, ela vai falar, não, você está julgando a minha fé e tal, que você não sabe de nada, entendeu? Então não adianta você falar, irmão, não adianta. A pessoa já está dominada pelo aquele pensamento, então você não vai conseguir quebrar. Só o Espírito Santo pode quebrar, aí sim. Aí quando a gente fala a palavra e a palavra não entra na pessoa, e você vê que ela não aceita, aí você ora pela pessoa. Porque pode ser que ela ainda se converta, entendeu? Pode ser que o Espírito da verdade toque nela, por alguma circunstância, ou pela vida dela, ou por outro que fala, às vezes ela não escutou a mim, mas ela escuta outro, entendeu? Então é um corpo, não importa. O poder não está em mim, não está no pregador X, não está no profeta X, o poder está em Cristo, está na palavra da verdade, que ela entra, penetra até as juntas e medulas da pessoa e penetra até a profundeza da alma. Aí se ela frutificar, aí ela dá fruto e a pessoa se converte, entendeu? Então a ação, nem o que prega é alguma coisa, nem o que planta, diz Paulo, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Então nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é quem dá o crescimento. Ou seja, nós temos que diminuir para Cristo crescer. Então nós só somos o vaso usado por Deus para levar a semente, semear a semente na terra. Se a terra for fértil e frutificar, então quem é Fernando? Se não ministro de Deus para nos conduzir ao Senhor? Eu não sou nada. Tudo que eu sou pelo poder de Cristo em mim, pela essência divina. Tudo que eu faço, todas as minhas capacidades, eu dou glória a Deus, porque é Ele que age em mim. Não sou eu pela minha força, pelo meu poder próprio, pela minha sabedoria, meu intelecto humano. Não, vem todo o Espírito Santo, todo o Espírito de Deus. E eu dou glória a Ele, e isso que as pessoas não entendem. Elas preferem se agarrar nas suas... Porque eu chamo de miséria, porque é miséria. Ela não enxerga, mas é miséria. Eu sou, eu posso, eu aconteço, eu faço, eu tenho confiança em mim mesmo. Tá, isso daí, numa certa forma, você tem que ter autoconfiança em você. Mas dá glória a Deus, porque você fala assim, veio a saúde, quem me deu foi Deus, um cérebro para pensar quem me deu foi Deus, eu só tenho essa inteligência porque veio de Deus, Deus é que me deu. Quando você fala eu,
e tira Deus da jogada, fala, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou, aí pronto, é glória sua. Então você se gloria. E essa é a glória do anticristo. Essa é a glória de Satanás. Subirei ao mais alto céu, serei como o Altíssimo. Quem fala isso é Satanás. Quem fala isso é o anticristo. Quem falou isso foi Nimrod, que era um tipo de anticristo lá na inserção da Torre de Babel, quando ele estava construindo a torre. E aí Deus confundiu a língua, separou os povos e acabou a construção ali. Né? Que Deus falou, não há limite para que o homem venha a tentar. Por quê? Porque o homem tem a sabedoria que Deus o deu. Só que ele distorceu depois do conhecimento, de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem distorceu por mal a sabedoria dele. Então hoje o homem sem Deus usa a inteligência que Deus deu, tanto terrena, porque a espiritual ele não tem, porque só tem quando ele se converte. Aí o espírito dá a sabedoria que vem de Deus. Caso a pessoa não se converte, ela só tem a sabedoria humana, que já é muito avançada, mas não se compara com a espiritual. Entendeu? Porque a espiritual, Deus dá a qualquer um que crê. Não importa se a pessoa tem estudo, se é semi-analfabeto, que eu sou semi-analfabeto. Eu tenho essa sabedoria porque não vem de mim, vem de Deus. Entendeu? Aí a pessoa não entende isso daí. Entendeu? Então o homem natural não compreende as coisas de Deus, que lhe parece loucura. Mas o homem espiritual compreende bem tudo. E ele de ninguém é compreendido ou discernido. Porque a pessoa não consegue entender por que nós somos assim. Do jeito que nós somos. Só se ela se converter, ela vai entender. Se ela não se converter, ela nunca vai entender. Nunca vai. Entendeu? Então vamos lá, partiu. Vamos mais um aqui. Aí tá. No amor não há temor. Nós amamos. Primeiro, alguém diz que ama a Deus, porém aborrece o seu irmão. É mentiroso. Porque, pois, como diz, não amar o seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, o qual não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aí, ó, tá vendo? Tá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guarda os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha aí, ó. Essa fé em Cristo, você confessar que Cristo é Filho de Deus, veio em carne e ressuscitou em carne, é a fé que vence o mundo. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio de Cristo, que é a fé que vence o mundo. Já vencesse o mundo, já vencesse o maligno. Só que a gente ainda está em batalha e ainda não foi manifestado o que haveremos de ser, tá? Que disse aqui já lá atrás. Quando Cristo vier, aí nós nos manifestamos com Ele, juntamente com Ele, porque Ele vai nos dar um corpo glorioso, quem estiver vivo, e vai ressuscitar quem estiver morto. Entendeu? Então vamos lá, tá? Se não diz a quem ama Deus, aborrece de modo poder amar Deus, quem não viu, a fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, é que gerou de que é gerado. Nisso conhecemos que amamos o Deus, que amamos o Deus, gerou que nos amou. Isso já lemos. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, não sou pesado, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são o que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um, e três são o que testificam na terra: o Espírito, a água, o sangue, e estes três concordam em si. Tá vendo?
Porque testifica é dar testemunho, tá, irmãos? Então o que acontece? O Espírito move a palavra dá testemunho que Cristo é o Filho de Deus, tá? E o Espírito Santo, que quando você lê e fala que Cristo, e você deposita essa fé, né, essa crença, o Espírito mora em você e aí é mais o que testifica. E o sangue, que é o sangue que Cristo derramou na cruz, sangue puro e purificar, que é purificador, porque ele é um sangue divino, é um sangue puro, genuíno, entendeu? Então os três testificam, e o Espírito move a palavra, e a palavra testifica, dá testemunho de Cristo é Filho de Deus. Então você não crê na palavra, você não crê na palavra de Deus, que Deus testemunho de seu Filho, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna, aí você fala que não, Jesus não veio em carne, Jesus não ressuscitou, então que fé é essa que você diz que tem Deus? Que Deus é esse? Porque o Deus da Bíblia é esse, tá? Então vamos lá. Isso aqui vai ficar um pouco mais longo, tá, irmão? Para terminarmos aqui, ó. Tá, 2 João e 3, tá, continuando aqui, ó. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Olha, ó. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho que em Deus não crê, quem Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Olha aí, tá vendo? Se você não crê no Filho, você não crê em Deus. Tá falando aqui, não sou eu não, tá? Tá aqui, ó. Tô lendo aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, ó. É o fruto que eu falei lá atrás. O fruto do conhecimento bem não, o fruto da vida. Entendeu? Que tinha lá no Jardim do Éden, que ela vai ter aqui. E ela está sendo aqui, ó, nas escrituras. Porque quando vier o fim dos tempos, Jesus voltar, aí sim a palavra vai voltar para o Pai. Então isso aqui não vai ter necessidade de existir mais a Bíblia. Entendeu? Porque a palavra vai estar em pessoa, que é o próprio Cristo conversando conosco lá no céu. Ele vai ter igual era no Jardim do Éden, que o próprio Deus conversava com Adão. Entendeu? Ele vai conversar conosco. Entendeu? Então vamos lá. Testemunho de Deus da vida eterna. Recomendações finais. Aqui, ó. Estas coisas eu vos escrevi, vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Tendes a partir do que você crê. Você tem, momento presente, tá? Quando se lê a Bíblia, você tem que entender o verbo passado, presente e futuro. Você tem que ler texto com texto, como eu já havia falado em um outro vídeo, tá? Você compreende a Bíblia montando quebra-cabeça. Você compreende a Bíblia entendendo as dispensações. O que é as dispensações? É você entender a maneira de Deus agir no longo das eras, lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento, e como ele conversa e as alianças que ele faz. Isso são dispensações, tá? Deus faz novas alianças. E Deus tem dois povos distintos e que vai se tornar um povo só, tá? No fim dos tempos vão se tornar um povo só. Mas por enquanto são um povo terreno e um povo celeste. E igreja é o povo celeste. Judeu é um povo terreno, não é continuação. Vai se juntar lá e vai ser um povo só, mas não é continuação não. Tá? Que nem muitas igrejas pregam aí. É um povo distinto, tá? É um povo só, se torna um só. Porque quando os discípulos creram em Jesus, eles eram judeus. E ele fez parte da igreja. Porque a igreja foi criada lá, em Atos 2, tá? Que desceu o Espírito Santo no dia de Pentecoste. E Jesus soprou o Espírito Santo e ali foi a formação da igreja. Então ele falou para Pedro, Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então partiu de Pedro, só que Pedro ainda não tinha entendido. Aí o mistério foi revelado a Paulo. Aí deu a sequência. E aí foi construindo o alicerce, o fundamento que é Cristo. Ele é a cabeça. Então foi construído o alicerce. Quando você vê isso na Bíblia, alicerce, fundamento, é Cristo. E as outras pedras, que somos nós, pedras vivas, foi colocando como edificada na casa espiritual. Nós somos essa casa espiritual para a moradia de Deus em nós. Então nós somos pedras vivas. E esse templo já está erguido, já está construído. Por isso que Jesus falou lá para os religiosos
derrubar esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Aí os religiosos não entenderam, falam, nós levamos 46 anos para construir o templo, você vai erguer em 3 dias. Ele está falando do seu corpo, que ia ser erguido e ele ia construir daí a sua igreja, que é um membro do corpo de Cristo, o conjunto de todos os salvos que forma a igreja. Não tem nada a ver com o edifício de pedra chamado igreja por aí, tá? Isso daí foi o homem que criou. A igreja é o membro do corpo de Cristo. É cada membro que forma o conjunto da igreja. Por isso, quando falar a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Gálatas, a igreja que está é um conjunto de pessoas reunidas em nome de Cristo, que é a cabeça. Então você está se reunindo com Cristo lá no centro da reunião. Onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estou eu no meio deles. Então ali forma a igreja. Entendeu? Igreja é isso. Tá? Então, aí vamos, voltando. Esses. Tá, recomendamos coisas que escrevi. Que eu visto que Deus está em confiança, temos nele que se dissermos alguma coisa segundo a aqui, ó. Da vida de Deus. Essas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna. É onde eu parei. E para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se perdimos alguma coisa segundo a sua vontade. É outra coisa que a pessoa precisa entender. Quando você faz suas orações, lá em outra carta está escrito assim, ó. Pedir e não tendes. Por quê? Acho que é de Tiago, tá? Se eu não me engano, esse versículo. Porque pedides de forma errada para gastar com os vossos prazeres. Porque Deus, ele atende a nossa oração. Se você pedir segundo a vontade dele, é isso que a pessoa não entende. Vocês que eu pedindo, não estou falando que é errado pedir essas coisas, tá? Mas quando você põe o seu coração nisso, você está dizendo para Deus, o meu coração está nisso. Então, o seu coração não está totalmente voltado para Deus, está nas coisas terrenas. Então você fica orando e pedindo, me dê uma casa, me dê um carro, me dê uma empresa, faça com que eu tenha um emprego dos sonhos. Tudo isso é coisas terrenas. Então o seu coração está nisso, então o seu coração não está em Deus. Quando vocês oram, você tem que pedir, orar pelas almas das pessoas, para elas se converterem. Você tem que orar para você ter saúde física, para trabalhar, para ganhar o seu pão, para os irmãos ter saúde física, para o Senhor dar conhecimento da sua palavra, para o Senhor dar sabedoria espiritual. É isso que é segundo a vontade de Deus, orar segundo a vontade de Deus. Aí você pedir que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus não deixe faltar o pão na casa dos irmãos, que Deus envie pessoas. Se você não puder ajudar, se você não tiver condição financeira, envia, orando para que Deus envie outro que tenha condição e ajude aquele irmão, e que Deus envie pessoas que tenham condição financeira para ajudar os moradores de rua. Isso é orar segundo a vontade de Deus. Se buscardes primeiro o reino dos céus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Nesse sentido, porque vocês estão buscando coisas do reino da terra primeiro, e estão deixando as do reino do céu. Entendeu? Pensai nas coisas que são do alto, diz em Efésios. Pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas celestes. Meditar na palavra de Deus. É isso. Se vocês fizerem isso, tudo irá bem. Tá? E aí, terminando aqui, irmãos. E esse sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos nossas petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar o seu irmão pecado que não é para a morte, orai e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Aí, ó, tá vendo? Ó, orar segundo a vontade de Deus. Você viu o irmão pecando? Ore por irmão para que Deus toque com a palavra da verdade, que ele confesse o seu pecado e Deus lhe dará a vida. Há pecado que é para a morte, por esse não digo que ore. Por exemplo, uma pessoa que mata uma outra. Aí Deus fala para você não orar por ele. Por quê? Porque é pecado para a morte. Ele também vai ser pedido a morte dele. Entendeu? Ou ele vai ser preso e pagar a pena lá. Tá? E aí você vai orar assim. Que a palavra da verdade entre dentro do irmão para que ele se arrependa. Só. Mas se ele pecou um pecado muito grave e Deus falar para você não ore, você não ore. Entendeu? Porque aí é Deus que vai tratar com aquele irmão. Entendeu? Porque tem pecado que é para a morte. E é pedido a morte do pecador. Por isso que Paulo lá fala que entregou, não sei quem lá, não sei qual carta entregou a Satanás. Entregar a Satanás é o quê?
para que o espírito seja salvo, ou seja, entregou a carne a Satanás, porque ele tinha pecado, o pecado que era a morte. Ele, acho que ele tinha dormido com a madrasta, com a mulher de seu pai. Então, Paulo falou, mesmo que eu não esteja aí presente em carne, mas esteja em espírito, que eu dou essa ordem que seja entregue a Satanás, porque a carne seja destruída e para a salvação da alma. Quer dizer, a pessoa ia ser salva para o reino de Deus. Só que aqui ela ia morrer, porque ela pecou um pecado que naquela época lá era pecado para a morte. Por exemplo, a mulher era adúltera. Naquela época lá, até a vinda de Jesus, mesmo na época que Jesus ainda estava, que ele não tinha morrido ainda, era a lei. Então a mulher era apedrejada. E o marido também, o homem que pecasse também, se traísse, se fosse pegado em adultério, hoje não é mais assim. Entendeu? Mas naquela época era, entendeu? Porque ele estava se referindo a isso. Todo aquele que era considerado pecado para a morte, não peço que ore. Entendeu? Porque a lei já mandava matar. E hoje nós estamos na graça. Então hoje, mesmo que a pessoa peque, aí é Deus agindo direto com a pessoa. A pessoa vai sofrer a pena. Ou ela vai presa se ela matou alguém, ou a própria Deus vai mover um policial para matar aquela pessoa. Se ela já se converteu, aí a alma vai ser salva. Mas a carne vai ser entregue a Satanás para a morte. Entendeu? Nesse sentido, tá? Agora, se a pessoa não se converteu, aí ela vai pro reino das trevas se não se converteu. Tá? Então vamos lá. Aqui, Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas que que Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. Ou seja, se o maligno te tenta, tá? E é lógico que você vai pecar, tá? Ele está falando de injustiça de novo, de odiar o seu irmão. Se você não odeia o seu irmão e não comete injustiça, ou se você comete e pede perdão para Deus, o maligno não te toca. Não é que ele não possa prejudicar a sua vida, afetar a sua vida. Ele pode, porque ele tem poder. Mas ele não te toca na sua vida. Ele não, Deus não permite que Satanás destrua a sua vida aqui, enquanto você estiver na terra, entendeu? Vai ter dificuldade, vai ter percalços, mas Satanás não vai ter vitória sobre você. Você vai ter vitória sobre Satanás. Porque Deus está contigo e ele não vai permitir que Satanás nem toque na sua vida e nem destrua a sua vida assim. Que você sofra além do que é permitido por Deus nesse mundo. Entendeu? Porque você já é de Deus. Então Satanás não tem permissão. Entendeu? Então por isso que ele fala, fugir do diabo, não pequeis e o diabo fugirá de vós. Né? Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Não é resistir só à tentação carnal, sexual. Não é isso. Também é, mas não é só isso. É você resistir o engano, resistir, não cometer injustiça, não prejudicar o seu irmão, entendeu? Se você resistir a isso, resistir o que o diabo te oferece para você ter vantagem sobre o outro, você resistir e falar, não quero. Alguém te subornar para prejudicar uma pessoa, você fala, não quero, pronto, aí ele foge de vós. O diabo foge de vós e o maligno não te toca. Nesse sentido, entendeu? Então, aí, voltando. Não toca. Sabemos que somos de Deus, que todo o mundo está no maligno. Quando ele diz todo mundo que não crê, tá? Todo mundo está no maligno que não crê em Deus e nem em Cristo como seu Salvador, tá? Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e que nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Ó, a verdade, de novo, a palavra, Cristo. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Acabou aqui, irmão. Tá? Aí eu vou para outra carta, que é a última, tá? Aí eu gravo outro vídeo, tá? Que Deus abençoe a todos. Encerramos por aqui. Deus esteja com todos vós e brande em vossos corações, que tenha muita paz dentro do coração, muito amor fraternal verdadeiro, tá? O amor não vem só por dar coisa aos outros, vem por dar a palavra da verdade, a palavra do poder de Deus. Porque não adianta nada, irmãos, a gente dá só alimento para o corpo, para a carne. A palavra mesmo fala isso. E a gente não levar a palavra da verdade, a alimentar a alma da pessoa, alimentar o espírito da pessoa, certo? Mesmo que você faça toda a bondade de alimentar o corpo da pessoa, físico,
e você não falar da palavra de Deus, não adianta de nada para Deus. Entendeu? Você tem que apresentar o alimento para o espírito para ela se converter ou para frutificar nela, né? Às vezes ela já é convertida, mas ainda tem que frutificar adiante. Entendeu? Tá bom? Deus abençoe a todos. Amo todos vocês.